Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a essa resolução de prova da OAB de Direito e Processo do Trabalho. Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje vamos estar juntos resolvendo esse tão malfadado 32º exame de ordem. Esse exame, como vocês devem ter conhecimento, um índice altíssimo de reprovação, uma grande reclamação acerca do nível da prova por muitos candidatos. Só aqui, pelo menos, nós vamos tratar na área do direito do trabalho, não foi, pelo menos eu não vislumbrei essa dificuldade toda do restante da prova, tá? Acerca aí do restante da prova. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada. E se você assistiu meu curso de resolução de provas da OAB de Direito e Processo do Trabalho, todas as últimas, sei lá, mais de 10 provas resolvidas e comentadas, assim como vou fazer com esta, você vai ver que muitos temas nós tratamos aqui. Muitas teorias nós falamos aqui. Se você tivesse feito algumas boas questões, você de plano, com certeza já teria acertado. Então vamos lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aqui certinho, mas eu vou sair aqui, eu estou com o meu papel aqui da OAB e vou ler as questões com vocês identificar já os principais pontos, tá? Eu vou até aqui dar uma ampliada e a gente começa, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos lá. Uma indústria de chocolate, se você, só um parênteses, não está com a prova, vai aí no Google rapidinho, 32º exame, OAB PDF, abre a prova e lê comigo, se você não estiver conseguindo ler aqui. Legal? Uma indústria de chocolate constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa. E, em razão disso, contratou vários trabalhadores temporários, pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho, temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada teve a falência decretada pela Justiça e não pagou nada a nenhum desses trabalhadores temporários. Maria procura você como advogado para saber se a indústria de chocolates teria alguma responsabilidade, a tomadora de serviço. Primeiro, você tem que saber como que funciona aqui a questão de trabalhador temporário. Como sempre falo, que é um curso de resolução de provas, eu não vou me estender em toda a teoria de trabalhadores temporários. Mas você sabe que a contratação de trabalhadores temporários por empresa interposta, sem nenhum tipo de problema. Em relação a isso, tudo bem. Tá bom? Então, você tem o quê? Uma empresa que ela é prestadora de serviço. Tá? Então, você tem uma empresa A que ela tem os trabalhadores. Ok? Essa empresa A é chamada de prestadora de serviço. Ela vai prestar o serviço para a empresa B. Então, esses funcionários vão trabalhar na empresa B. Tá? Isso aqui é feito mediante um contrato civil entre essas empresas. Então, a empresa A ela tem um trabalhador temporário, tá? E ela vai prestar esse serviço mediante um contrato estabelecido entre as duas empresas para B. Tá bom? Então, vem esses trabalhadores, vão prestar o serviço em B. B quem é? É a tomadora do serviço. É a tomadora. É quem toma aquele serviço. Então, muito cuidado com a nomenclatura. Ela tem que estar aí bem clara na sua cabeça para você não confundir. Então, ela teve o que? Essa empresa? Uma falência decretada. Qual tipo de responsabilidade? Subsidiária ou solidária? Você sabe, e aqui nós vamos ver na 6.019 de 74, no seu artigo 16, que vai dar a resposta da questão, a lei, de uma maneira geral, em 2017, ela foi modificada, pouco antes da reforma trabalhista, tá? Então, você tem que ter claro isso, vale essa leitura da 6.019 e suas modificações. A regra geral é a responsabilidade o quê? Subsidiária. Porém, em caso de falência ou fraude nesta contratação,
a responsabilidade ela é solidária da tomadora, ou seja, de B. É isso que a questão queria saber, era o suficiente. Não há aqui nenhuma coisa de outro planeta não, tá? Então você tem, sobre a hipótese de acordo com a norma de regência, será a afirmativa correta. Então, a indústria de chocolate contratante terá responsabilidade solidária, não haverá qualquer tipo de responsabilidade da contratante. Quem é a contratante? A tomadora é B. Tem algum tipo de responsabilidade? Nenhum tipo de responsabilidade? Errado. C. A então contratante se tornará empregadora dos trabalhadores temporários em razão da falência da empresa contratada? Não. Tá? Não há esse tipo, essa vinculação direta, esse vínculo automático de emprego. Ah, faliu, você virá meu empregado. Não. A indústria de chocolate contratante terá responsabilidade subsidiária? Não, nós vimos, a responsabilidade ela é solidária. Tá bom? Então, a indústria de chocolate que está contratando terá responsabilidade solidária. Tá bom? Então, a empresa contratada de trabalho temporário, a nossa A aqui, faliu. E aí? Qual é a responsabilidade, tá? E nós temos que ver. Responsabilidade em caso de falência, ela é uma responsabilidade solidária. Então, ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela justiça e não pagou. Então, a tomadora de serviço tem alguma responsabilidade? Tem. Nesses casos, ela tem uma responsabilidade solidária. Está lá no artigo 16 da Lei 6.019, de 74. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza, gente? Até aqui, nós não tivemos, nessa questão, nenhum grande salto, nenhum grande problema. Tá bom? Sempre, vou dar uma dica para vocês, que a gente estiver falando de responsabilidades, seja ela solidária, subsidiária, ou que seja, ou que for, sempre que houver fraude, ou nos casos de falência, mas sempre que houver fraude, responsabilidade será solidária. Pensa sempre nisso, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 71. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Ambos são teletrabalhadores, tendo o empregador montado um home office no apartamento do casal, de onde eles trabalham na recepção e no tratamento de dados informatizados. Para a impressão dos dados que serão objeto de análise, o casal necessitará de algumas resmas de papel, assim como toner para a impressora que utilizarão. Assinale a opção que indica quem deverá arcar com estes gastos de acordo com a CLT. O que vai dizer lá a CLT a partir do artigo 75A, que trouxe essas novidades com a reforma em 2017, né? Lembrando que agora, em razão da pandemia, como todo mundo sabe, o home office virou praticamente quase que uma regra, né? Exceção agora quase você está em loco, né? Até atividades de aula, muita gente montando estúdios em casa, ou mesmo sem estúdios, improvisando. Então a CLT já previa isso, não há nenhuma novidade. Até quiseram regulamentar isso, criar uma outra lei para isso, coisas do Brasil, né? Que é criar 15 leis sobre o mesmo tema, e elas vão ser conflitantes, vai dar problema, não sabe qual aplica, quer dizer, coisas do Brasil, né? E gostam de, ao invés de aperfeiçoar uma só, fazer tudo direitinho, eles querem criar 15. Tudo bem. Então, a CLT já dispõe de matéria que diz o seguinte: boto você para trabalhar em casa. E aí você vai dizer o seguinte para mim: professor, empregador, olha só, eu vou trabalhar em casa, mas eu vou ficar mais em casa, eu vou ter um aumento, por exemplo, do meu custo de energia, não é? Eu vou ter um aumento, sei lá de quê. Então vamos negociar isso. Tem uma parcela, o empregador, de comum acordo. O empregador pode falar: não, eu vou te indenizar. Eu vou te dar 200, 300 reais a mais para esse aumento aí da conta de energia. Tá? Sendo que isso tem que ser acordado de forma expressa. Tá? E essas parcelas, até para vocês saberem, elas terão natureza
indenizatória. Tá? Elas nunca vão integrar o salário com reflexo nas demais verbas trabalhistas. Elas vão ter uma parcela indenizatória. Tá bom? Então vamos lá. Cada parte deverá arcar com 50% desse gasto? Não. A empresa deverá arcar com um gasto porque é seu um risco do negócio? Poderia até ser uma possibilidade. Você poderia ficar na dúvida nisso aqui, você ia lembrar o que? Da alteridade, quando o empregador assume os riscos do negócio. Concorda? A responsabilidade por esse gasto deverá ser prevista em contrato escrito. O casal deverá arcar com o gasto, pois não há como o empregador fiscalizar se o material será utilizado apenas no trabalho. Tá? Essa aqui está errada. Aqui até entra a alteridade, né? Aqui entra a alteridade. Isso aqui é o risco, o próprio risco do negócio, né? Então, a resposta eu acabei de dar para vocês, no exemplo da luz. Tudo isso tem que ser acordado de forma expressa, uma forma escrita entre as partes. O problema no nosso país é que as coisas não são feitas, não são cumpridas, né? Vale mais a pena, porque se você reclamar ou colocar na justiça demora 10 anos, entendeu? Então, o grande problema é o seguinte, é o cumprimento da lei, óbvio, mas eu quero dizer o seguinte, as partes vão acordar, o empregador vai chegar, olha, eu vou colocar você em casa, você vai argumentar, olha, mas eu tenho maior custo disso. Qual é o problema? Que a empresa, por muitas vezes, não quer saber. A empresa vai chegar assim, não, você vai trabalhar em casa. Ah, mas se é um aumento desse custo de energia, disso, daquilo, não vou pagar nada, não quer, pede demissão, que eu coloco outro. É assim que a regra, né, na prática é. Tá? Mas, como estamos tratando a letra fria da legislação, esquecendo a parte social, esquecendo o princípio da primazia da realidade aos fatos, né, verdadeiramente que acontecem, a letra fria da legislação, a legislação diz o seguinte, quando o trabalhador for para casa, até se você for ler, eu recomendo que vocês façam isso, o artigo 75A em diante da CLT, o empregador inclusive tem que fornecer um papel com orientações extensas, né, com orientações bem claras sobre até a questão de ergonomia, tá? Sobre postura, para que você não tenha, tem gente que fica em casa, no laptop, na cama, com qualquer postura, senta de qualquer jeito, isso pode acarretar o quê? Um problema na coluna, né? Então até essas orientações tem que ter, a empresa tem que fornecer aos empregados. E esses custos também, tá? Então o que pode acontecer? Olha, que eu vou botar você para casa, você vai ter esse aumento, mas eu vou te dar R$100 a mais, R$200 a mais, em virtude aí do aumento da energia elétrica, tá? Em virtude, como aqui na questão, você precisa imprimir muito. Ah, mas se o cara imprimir o contrato, a passagem dele da viagem, faz parte, entendeu? Então é o próprio risco do negócio. Então, aqui, de acordo com a lei, de acordo, salvo engano, com o artigo 74D da CLT, a empresa deverá arcar com esse gasto aqui, tá bom? A empresa deverá arcar, tá? Não, desculpa. A responsabilidade deverá ser prevista em contrato escrito. Desculpa, eu li ali errado. Deverá arcar se prevista em contrato. Então, todas essas despesas, esse aumento do toner, tá, terão que estarem previstas em contrato escrito. Ah, mas ninguém fez nada, foi uma parte verbal, um acordo verbal, eu tive esse prejuízo e etc. Aí é a primazia da realidade, né? Aí depois você tem que mostrar na justiça, ver como que era, que você ficou, o que você gastava, né? E em cima desse princípio pedir um ressarcimento. É isso que na prática tem que acontecer. Mas aqui, a letra fria, essas disposições de home office terão que ser feitas em contrato escrito, tá bom? Ah, professor, mas não são feitas.
Eu não estou dizendo missão, estou dizendo que é a lei. Tá bom? Questão de número 72. Deixa eu chegar para cá para você ler. Vamos lá. Desde abril de 2019, Denilson é empregado em uma indústria de cosméticos com carteira profissional assinada. No último contra-cheque de Denilson, verifica-se o pagamento das seguintes parcelas: abono, prêmio, comissão e diária para viagem. Considerando essa situação, assinale a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, integra o salário e constitui base de incidência de encargo, né, trabalhistas, verbas que a gente chama de verbas reflexas. Gente, questão também tranquila, lá no artigo 457, parágrafo 1º da CLT, com a reforma. Tá? Essa questão já vem sendo batida, ó, há muito tempo. Desde a reforma tem concurso público, OAB, se você for ver provas anteriores, isso já caiu. Então vem sendo batida há muito tempo. Não teria que ser surpresa esse tipo de questão aqui. Tá? Qual foi o cerne da reforma trabalhista? Em sua grande maioria, é desvincular as verbas de natureza salarial. A maioria passou a ter natureza indenizatória. E você lembra que antigamente, antes da reforma, a diária para viagem, se ela fosse de até 50%, né, era natureza salarial, se fosse mais de 50% era indenizatória, e agora ela é totalmente natureza indenizatória. Aí você pode me perguntar, professor, qual a diferença entre natureza salarial e indenizatória? A natureza salarial ela vai integrar ao salário. Tá? A própria expressão já indica natureza salarial. Então ela vai integrar ao salário. E ali ela terá os seus reflexos trabalhistas. Ela vai incidir esse aumento para um 13º. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000, mas você ganhou aqui, vamos supor, uma verba de natureza salarial. Aí você ganhou mais R$1.000 naquele mês, tá? De uma parcela, de uma comissão. Iria incidir o 13º em cima de 1.000. Concorda? Mas como essa verba aqui ela tem natureza salarial, o 13º vai incidir em cima de... Também já acabou essa porcaria. Vai incidir em cima de 2.000. Concorda? Vai chegar aqui e vai incidir em cima de 2.000. Olha a diferença. Né? O dobro. Então isso é a natureza salarial e indenizatória. Tem a sua parcela boa e a sua parte ruim. Né? Porque se tem natureza salarial também, pode mudar a faixa do seu imposto de renda e você ser descontado a maior. A natureza indenizatória não incide nenhum encargo, nem para o INSS, nem imposto de renda, nem nada. Também nem 13º, também não aumenta férias, nem nada. Então tem suas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, você pode, vou te dar um outro exemplo, você pode aqui ganhar R$1.200, está isento do imposto de renda. Aí você recebe uma verba de natureza salarial, por exemplo, de mais 2.000. Opa, no total o teu salário foi 3.200. O teu INSS, que era em cima de 1.200, vai passar a ser em cima de 3.200. O teu imposto de renda, que era isento em cima de 1.200, tu vai pagar aqui também. Então, mas também aumenta. 13º, também aumenta férias, tudo bem. Mas tem o seu bônus e o seu ônus também, né? Então, são as vantagens e desvantagens de uma verba de natureza salarial e indenizatória. Mas, falando aqui da questão, você tem abono, prêmio, comissão diária para viagem. Gente, artigo 457, parágrafo 1º. Desses, só a comissão tem natureza salarial. Todas as outras parcelas que você receba, um abono pecuniário, tá? Um prêmio, né, que teve a sua modificação também na reforma, a diária para viagem, seja ela maior ou menor de 50% do valor do seu salário, não importa, também natureza salarial. A comissão, tá? Não, ela tem natureza salarial. Aí eu aproveito aqui e faço uma pergunta para vocês. Eu posso contratar um trabalhador exclusivamente por comissão? Posso, sem problema nenhum. Agora, eu posso contratar um trabalhador exclusivamente por gorjeta? Não. Qual a diferença? A gorjeta,
ela é dada de uma maneira, né, espontânea, por mera liberalidade, seja, ou por mera liberalidade, né, você dá porque você quer, ou cobrada na taxa de serviço, mas você também paga se você quiser, mas por terceiros. Você estaria vinculando o salário do seu funcionário, você, empregador, estaria se desonerando da sua principal obrigação, que é pagar o salário, e dando essa obrigação para quem? Para os clientes pagar. Então você não pagaria, mas ó, você só ganha gorjeta aqui, tá? Mas, porque você não está pagando nada, quem está pagando tudo são os funcionários, são os clientes. Por isso que não pode, essa é a grande diferença. Agora, a comissão não. A comissão, olha, eu tenho um produto da loja, tenho uma roupa, uma blusa de R$100, você tem 30% sobre a blusa. Cada blusa que você vender, você vai ter 30% sobre o bruto, beleza, você vai ter R$30. Então a empresa recebeu e do valor que ela recebeu, ela está te pagando. Tá? Então essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Tá bom, gente? Então aqui, questão é a letra C. Vamos partir para a questão de número 73? Vamos lá. Regina foi admitida pela sociedade empresária Calçados Macios Limitada em abril de 2020 para exercer a função de estoquista. No processo de admissão foi ofertado um plano de previdência privada parcialmente patrocinado pelo empregador. Então veja aqui, um plano de previdência que a empresa ofereceu, que patrocinado parcialmente pelo empregador, ou seja, o empregador entraria com uma quota parte e o empregado com uma outra quota parte. Uma vez que as condições pareceram vantajosas, Regina aderiu formalmente ao plano em questão. No primeiro contra-cheque, Regina verificou que, na parte dos descontos, havia subtrações a título de INSS e Previdência Privada. Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos. Ambos são descontos legais, desconto legal e contratual. Uma questão super tranquila. Só que você tem que ter cuidado ali só com uma coisa. Com uma coisinha que você tem que ter cuidado. Com esse sentido aqui, com o vocábulo, com a interpretação, né? Aqui é mais português, não é nem questão jurídica muito não, de legal, tá? Desconto legal é aquele que decorre exclusivamente da lei, tá? Então, esse desconto da lei é qual? O que a lei manda descontar? O INSS, se for o caso, o imposto de renda, você aderindo, por exemplo, o Vale Transporte, não é verdade? São descontos que decorrem, tá, da própria lei, tá? Você querendo ou não, você vai ser descontado. Agora, a previdência privada é um desconto que a pessoa aderiu por uma liberalidade, por contrato ali. Não é um desconto legal, tá? Então você tem até um dos princípios, você resolver essa questão basicamente pelo princípio da irredutibilidade salarial, também da, nem irredutibilidade salarial, mas pela vedação, né, dos descontos, somente permitido aqueles em lei, né, decorrente da lei. E o que não for decorrente da lei é o que? Contratual, que é o caso da Previdência. São os descontos contratuais da Previdência Privada. Você aderiu por contrato, isso aqui não decorreu da lei, não é um desconto da lei. Isso se deu por uma previsão contratual sua com a empresa. Tá bom? Então, por isso, caiu aqui, por isso você tem que fazer essa diferença. Cuidado com isso aqui. Isso aqui não está, esses legais aqui, não está no sentido de que ambos são juridicamente legais ou inválidos, né? Não, não é isso. Ambos os descontos são legais, ou seja, ambos os descontos decorrem da lei. É isso aqui que ele quer dizer para você atrás disso aqui. Ele quer dizer, ó, ambos os descontos decorrem da lei. É isso que ele quer dizer. Não. Desconto legal é isso. Os dois decorrem da lei? Não. Qual que decorre da lei? O INSS e o Imposto de Renda.
Ou a previdência privada não, é um desconto contratual. Então, INSS é desconto legal, previdência privada contratual. Aqui é a resposta. Tá bom? Então, uma questão aí bem tranquila para vocês. Por isso que eu falei, até agora nós não vimos no direito do trabalho nenhuma questão assim, pô, essa aqui a banca pegou pesado, como em outras partes aí, em outras situações no decorrer da prova. Já essa questão 74, né, salvo engano, ela foi anulada. Tá bom? Então eu não vou tratar muito dela, tá? Então eu não vou perder tempo aqui com essa questão de número 74. Se vocês quiserem, depois eu até faço um vídeo aqui explicando a razão dela. Vou partir aqui para 75, vamos lá. Bruno era empregado em uma sociedade empresária na qual atuava como teleoperador de vendas online de livros e artigos religiosos, usando em sua estação de trabalho computador e headset. Em determinado dia, o sistema de câmeras internas flagrou Bruno acessando pelo computador um site pornográfico por 30 minutos durante o horário de expediente. Esse fato foi levado à direção no dia seguinte, que, indignada, puniu Bruno com a suspensão por 40 dias, apesar dele nunca ter tido qualquer deslize funcional anterior. Diante da situação apresentada dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, o que nós temos aqui? A punição, tal qual aplicada pela empresa, importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. A punição é compatível com a gravidade da falta, a empresa deveria dispensar Bruno por justa causa, ou a empresa errou porque a primeira falta praticada por ele nunca cometeu nada. A questão aqui, gente, é um pouco mais simples do que parece. É só você se atentar para um detalhe. A suspensão, ela nunca poderá ser maior do que 30 dias. No caso aqui foi uma suspensão de 40. Aqui está o erro, tá? Então, essa suspensão de 40 dias, ela equivale como uma dispensa injusta do contrato de trabalho. Uma demissão basicamente sem justa causa. Tá? Então, uma demissão injusta. Pronto. Então aqui a resposta é a letra A. Tá? Ele não pode retornar ao emprego após 40 dias. O máximo de punição que você pode dar por suspensão é de 30 dias e não 40. Era só você se atentar para esse detalhe. Tá bom? Então aqui ó, não é. Então, você poderia pensar, aqui diz a pornografia é crime. Não, em si, né, você acessar um site pornográfico, etc., essa pornografia não é um crime. Senão, imagino que 90% da população, aí, muita gente aí estaria presa. Mas a pornografia em si não é crime. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por justa causa, você poderia até pensar, dependendo do código de conduta da empresa, do regulamento da empresa, da conduta praticada por ele, do histórico profissional dele, você poderia pensar em uma justa causa. Poderia pensar, mas não porque pornografia é crime. Isso aqui está errado. E como não fez, considera-se perdoada a falta. Não é isso. Essa parte aqui não condiz, né? Porque você sabe que para você configurar uma justa causa, muitos elementos têm que estar presentes. Muitos elementos. Então, você tem que ter uma proporcionalidade entre a falta praticada e a punição, não é? A gravidade, você tem que levar em conta o histórico profissional, uma série de situações que não é aqui a questão. Você poderia suspender? Poderia, sem problema nenhum. Mas não por mais de 30 dias. A empresa errou, porque sendo a primeira falta praticada pelo empregado, a lei determina que se aplique a pena de advertência. Não. Se você
parar para pensar, não sei se vocês sabem disso, a advertência, ela não é prevista nem na CLT, sabia? Se você for lá na parte de punições, etc., da CLT, não existe nem essa previsão. Não existe. A advertência é uma construção doutrinária e jurisprudencial amplamente aceita. Mas nós já tivemos provas de concurso público, até na OAB eu não tenho certeza, mas concurso acho que sim. Concurso com certeza. Tá?